tudo isso que o pastor trouxe vem condizer com a mensagem que nós temos ministrado. O pastor, ele, na semana passada, começou a ministração do capítulo 5 de Efésios. Eu convido a todos vocês que abram Efésios para darmos continuidade nesse sermão. Para a honra e glória do nosso Senhor, nós chegamos aqui no capítulo 5, que vamos estar seguindo a partir do versículo de número 8 ao 14 hoje. Pretendo ser um pouco mais rápido hoje, dando que temos hoje ceia e a nossa confraternização. Passamos a leitura. Mas antes eu vou pedir para os irmãos para ler o capítulo 5, né? Nosso pastor, ele leu do 5 ao 7, ministrou na semana passada, mas vamos ler do 5 do início até o versículo de 14. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imprudência e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e que não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então aqui nós podemos pegar um pouco do contexto do início do capítulo 5. E aqui, irmãos, nós podemos ver Paulo exortando os irmãos de Éfeso, onde, naquele momento, a igreja estava até perdendo a sua identidade em Cristo. Então, Paulo traz alguns alertas aos irmãos de Éfeso, para que eles possam viver de maneira que agrade a Deus. E dá uma série de coisas que podem afetar a vida de um cristão. E nós, irmãos, vivemos numa época onde a identidade da igreja virou subjetiva. A igreja de Cristo, que se denomina de Cristo, tem perdido a sua identidade. As pessoas perguntam: quem eu sou? Ou quem eu sou em Cristo? Qual o meu propósito? Qual é a minha função dentro da igreja? Qual é a minha função dentro do reino? Que define a minha identidade? O que tem me definido? São as roupas que eu uso? É a forma que eu falo? É com quem eu ando? O que tem definido a igreja hoje, irmãos? A igreja de Cristo. A Bíblia, irmãos, ela responde de uma forma diferente. O cristão, ele não define a sua identidade olhando para dentro de si. Essa é uma característica de um verdadeiro cristão. A nossa identidade, irmãos, ela não é definida dentro de nós.
A sociedade, ela nos diz: seja a sua melhor versão, seja você mesmo, faça o que lhe agrada. Mas as Escrituras apontam um caminho diferente, mostram diferente para a gente. As Escrituras, elas apontam para Cristo. A identidade do verdadeiro cristão é quando ele olha para Cristo Jesus e não para dentro de si. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos, vamos encontrar imperfeições, pessoas vis. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós olhamos para a majestade de Deus. Nós olhamos para a beleza de Deus. Nossa identidade, ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. Paulo, ele diz isso em próprio Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Paulo, ele continua e ele diz aqui, ele não diz o seguinte: tentem ser luz, como nós podemos ver no versículo 8. Pois outra hora ereis trevas, pois agora sois luz no Senhor. Ele não diz tentem ser luz, ele diz vocês devem ser luz. Vocês são luz. É isso que Paulo está dizendo. Perceba, irmãos, ele não diz apenas que eles estavam nas trevas. Olha o que Paulo diz: pois outrora ereis trevas. Ele não diz vocês estavam, vocês eram trevas. É isso que vocês eram. Em outro momento vocês eram trevas. Agora, não apenas estão na luz, vocês são luz. É isso que Paulo está trazendo aqui para os irmãos. Já que vocês são luz, vocês devem viver de maneira que tudo seja claro. Nada pode ser oculto ou escondido. Do versículo 1 ao versículo 7, Paulo traz uma série de coisas e práticas que não condiziam com a vida cristã. Mas Paulo diz: outrora ereis trevas. Agora vocês não podem viver mais nessas práticas, porque agora vocês são luz. Essa é a linguagem, irmãos, de uma regeneração, de alguém que foi regenerado, quem foi transformado, quem foi mudado. Porque não tem como, irmãos, você dizer que você é uma oliva e você produzir figo. Não tem como. Agora que somos luz, nós temos que produzir coisas que condizem com quem nós somos, com a nossa identidade em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, tem um contexto, porque no capítulo 4, Paulo começa dizendo: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação. Ou seja, primeiro Deus chama, depois o homem. Nunca é o contrário. O homem, ele por si só, ele não gera luz. É o próprio Deus que incute a luz dentro do homem. Há uma transformação. A vida santa, irmãos, ela nunca produz salvação, porque a salvação vem de Cristo. Mas uma salvação, irmãos, ela produz uma vida santa. Quem é salvo tem que viver de forma santa, de forma justa e íntegra aos olhos do Senhor. Essa, irmãos, é a teologia reformada. E João Calvino dizia: não somos justificados porque somos santos, somos santos porque fomos justificados. Está aí a diferença, irmãos. Mas aqui nós temos um primeiro ponto. A nossa identidade foi transformada pela graça, como nós podemos ver no versículo 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A palavra outrora, ela pode ter algumas versões diferentes, mas aqui na minha Bíblia, que é de Genebra, ela refere-se ao antigo homem,
quem ele era ao seu estado natural. Não fala apenas do passado cronológico, mas ela fala do estado espiritual do homem também. Não é só a sua vida carnal, a sua vida humana, mas sim também a sua vida espiritual. Você era outro. Ereis trevas. Observe, Paulo não diz vocês estavam nas trevas. Ele usa algo muito mais profundo. Algumas traduções podem até estar escrito o seguinte: vocês viviam na escuridão. Uma tradução é um pouco mais dinâmica, mas aqui no original do grego, vocês eram trevas. Por quê, irmãos? Porque o pecado ele não era um ambiente. O homem ele não estava no ambiente do pecado. Ele vivia o pecado. Era a natureza do homem. Era a natureza do homem ser pecador. Era da natureza do homem desagradar a Deus. O homem caído não pratica apenas o pecado, mas ele ama o pecado. Ele vive o pecado. Ele respira isso. Em Romanos capítulo 3, irmãos, Paulo diz também sobre isso. Mas agora sois luz. Perceba outra diferença. Paulo também não diz, vocês receberam luz. Ele diz, vocês são luz. Vocês são luz no Senhor. Isso aponta para uma união com Cristo Jesus. Cristo Jesus, no sermão do monte, ele diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Agora vocês são luz. E a luz, irmãos, onde ela chega e onde as trevas se dissipam, irmãos. Não tem como a luz chegar no lugar onde há trevas e permanecer trevas, escuridão. Quer um exemplo, irmãos? Pode ter tido um blackout na sua casa, mas acende a luz do seu celular, você consegue enxergar. Pelo menos um pouco, mas você enxerga. Quando você está naquele quarto escuro e você acende a luz, toda aquela treva, ela some. E essa é a vida, o dever de todo cristão genuíno. Onde nós chegarmos, irmãos, não pode haver escuridão. A escuridão ela tem que se dissipar, porque nós somos luz. É isso que Paulo está nos dizendo. Cristo é a luz, e a igreja participa dessa luz porque ela está unida a Cristo. É por isso que a luz não é por causa da sua identidade, do que você acha dentro de si, mas sim porque nós estamos unidos a Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar Cristo Jesus. E aí, as pessoas vão olhar com um olhar diferente e vão falar, esse é diferente. Há algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa ela não é como as outras. Talvez ela possa até ficar confusa, mas por qual sentido? Qual significado? Por que essa pessoa é tão diferente? Porque nós fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós fomos transformados, irmãos. Não produzimos luz dentro de nós mesmos, mas refletimos a luz de Cristo. Como nós podemos olhar, irmãos, o exemplo prático. A lua, ela, como satélite, ela reflete a luz do sol. E assim somos nós, irmãos, refletindo a luz de Cristo. A santidade, irmãos, ela não é uma tentativa de viver luz, é viver conforme aquilo que Deus já fez,
aquilo que Deus já consolidou. Então, irmãos, você não tenta ter uma vida de santidade para você ser salvo. Você é salvo por Deus. E aí você precisa ter uma vida de santidade, condizendo com o que Deus fez, que foi nos salvar. Aqui nós temos um segundo ponto, irmãos. A nova identidade, ela produz um novo modo de viver, do versículo 9 ao 10. Olha o que Paulo diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 9. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui Paulo ele usa uma linguagem agrícola, né? Fruto. Fruto, irmãos, ele não é um esforço. Ele é uma consequência. A macieira, ela não se esforça para produzir o fruto. Ela gera fruto porque é consequência dela. Ela produz um fruto. Assim também é o cristão, irmãos. O cristão ele não precisa produzir obras. Ele não tem que tentar produzir obras. Mas isso tem que ser de forma natural. Porque Cristo mudou. Aquele que antes roubava, caluniava os outros, ele não pode viver mais dessa maneira. Ele vai viver uma vida que agrada a Deus. Olha a diferença, irmãos, de Judas. Judas, ele tenta se parecer bonzinho, ele está ali no meio, mas uma hora ou outra, a verdade vem à tona. Quando tudo é esclarecido, quando tudo é iluminado, e Cristo dizia: olha, um de vocês é diabo. Ele podia enganar todo mundo, mas ele não enganava a Cristo. Você pode estar enganando muito bem aqui na igreja. Você pode estar enganando muito bem dentro da sua casa. Você pode estar enganando muito bem dentro do seu lar. Mas uma hora ou outra, o fruto que você produz, ele vai aparecer. E vai mostrar quem realmente você é. Então, por isso, irmãos, não tem como nós plantarmos uma coisa esperando colher outra. Não tem como, irmãos. Um verdadeiro cristão, ele vai sempre produzir fruto de boa qualidade, fruto que mostra quem realmente ele é. Olha a diferença do joio para o trigo. Você olha, os dois se parecem, são iguaizinhos. Mas como nós conseguimos detectar a diferença um do outro? Pelo grão que o trigo produz. Você vai amassar os dois, esfregar nas suas mãos. Um vai virar pó, o outro ele vai trazer a semente, o grão. Essa é a diferença de um verdadeiro cristão. Até mesmo quando somos esmagados por Deus, vai mostrar quem nós somos. Aqui, irmãos, nós podemos ver que Paulo diz sobre a bondade, a fala da relação com o próximo, uma vida que abençoa, a justiça, um relacionamento correto diante de Deus e viver conforme a sua vontade. Também a verdade, sem hipocrisia, sem aparência, uma vida íntegra. E aí nós podemos ver, em algumas traduções, como na King James, ele bota assim: provando o que é agradável ao Senhor. Outras podem dizer: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Podem ver a diferença.
E aí ela tem uma palavra grega aqui que é dokimato, que significa examinar, testar. E que Paulo está dizendo aqui: provem, examinem o que é agradável a Deus, testem aquilo que é agradável a Deus. Aprovar depois de verificar. Ou seja, o cristão ele vive constantemente se perguntando: isso aqui glorifica a Deus? Isso que eu faço é para a glória de Deus? Isso vai mostrar a majestade de Deus para a humanidade? Ou isso vai me promover? Vai me glorificar? Vai apontar os holofotes para mim? Essa é a diferença, irmãos. Será que pode? Será que eu posso fazer isso? Mas será que isso agrada a Deus? Será que isso é bom? Essa é a pergunta, irmão. Ou será que eu estou bonito assim? Eu me sinto bem assim? Para mim está ótimo. Mas e para Deus? Como está para Deus a minha vestimenta? A minha vestimenta glorifica a Deus? Ou é para me enaltecer? Para me vangloriar? As minhas palavras, a minha dicção, o que eu falo, porque nos versículos anteriores ele diz: na conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, nem convenientes, pelo contrário, ações de graças. É isso que deve haver no nosso falar. Ações de graças, coisas que glorificam a Deus. O eleito ele não vive procurando o limite do pecado, ele procura agradar ao Pai. Isso aqui eu pequei pouco, então está tranquilo. Não, mas se eu tivesse feito isso aqui eu tinha pecado mais, então só peguei um pouquinho. Terceiro ponto, irmãos, para prosseguirmos. Versículos 11 e 12. A igreja vive separada das obras das trevas. Olha o que Paulo vai nos dizer: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Veja aqui, irmãos, um contraste, né? As trevas produzem obras, mas a luz produz fruto. Está aqui uma diferença uma da outra. A obra ela pode ser fabricada. A obra você fabrica. Exemplo aqui da nossa igreja, é fabricado o material, nós trazemos para cá e colocamos bloquinho por bloquinho, colocamos aqui o cimento para deixar firme, colocamos a massa, depois nós pintamos. Isso tudo é uma produção humana, mas o fruto não. Ele simplesmente nasce. Essa semana, irmãos, a minha empresa teve uma semana do meio ambiente e eles deram algumas sementinhas para a gente plantar ali, deram um pouquinho de terra para a gente levar para casa no dia do jogo do Brasil. E teve um caos, né? Eu coloquei as coisas dentro da mochila, tudo apertado, o notebook e as sementes, marmita, tudo, e ficou bem apertado. E peguei metrô lotado e as pessoas se empurrando e começaram a esmagar aquelas sementes que eu tinha plantado lá na empresa. Tinha plantado a sementinha, colocado, tinha regado bonitinho, ia trazer em casa, ia cuidar. E aí, quando eu abri a mochila, ela estava toda revirada, toda amassada, a terra já tinha virado tudo, e eu deixei em cima. Falei, vou assistir o jogo, depois eu vejo isso. No outro dia, irmãos, eu consegui perceber a sementinha abrindo. Ela começava a crescer. Isso de forma natural, irmãos. O fruto, ele é natural. Eu mesmo podia ali ficar esperando horas, tentar fazer qualquer tipo de coisa. Mas é natural, é da natureza daquela semente germinar. Mesmo ela tendo sido amassada, ela estava ali querendo produzir o seu fruto, mas a terra já tinha virado toda, tinha misturado
as sementes, já não sabia qual era qual. Eu falei, eu não serve mais de nada, eu não vou conseguir colher. Mas para vocês verem a diferença, o fruto ele é produzido de forma natural. O pecado, irmãos, eles são obras infrutíferas. O pecado ele promete muito, ele entrega pouco, ele te rouba tudo, nunca produz vida, muito pelo contrário, ele nunca te produz paz. Porque quando você peca, você fica com aquela consciência pesada. Você sabe que aquilo não é agradável a Deus, aquilo não é bom. Ele nunca produz comunhão com a igreja. Ele nunca produz comunhão com Deus. Pelo contrário, ele te afasta. Quando você peca, você quer ficar afastado da igreja. Você não quer ver os irmãos. Você não quer mais ler as escrituras. Você não quer mais orar. O pecado ele começa a querer te conduzir para uma forma diferente, irmãos. Mas Paulo ele diz aqui, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas antes, porém, reprovai-as. O que nós temos, irmãos, é que reprovar essas coisas que nos condenam. Não significa, irmãos, também, como Paulo ele vai continuar no versículo 12, porque o que eles fazem oculto é só referir vergonha. Paulo também está dizendo, irmãos, que nós também devemos reprovar aquilo que as pessoas fazem que não agrada a Deus. E não é aqui, irmãos, no sentido de que, olha, nós não podemos julgar. Nós devemos, irmãos, reprovar os falsos mestres e profetas. É o que estava acontecendo também em Éfeso. Muitos estavam se infiltrando dentro da igreja, com vidas que não agradavam a Deus. E que Paulo está dizendo, reprovem essas coisas. Nós não devemos, irmãos, ser coniventes com o pecado, seja do nosso irmão. Nós não podemos passar a mão na cabeça do pecado. Não estou dizendo, irmão, que você deve sair apontando o dedo na cara das pessoas. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos condenar a prática das pessoas. A palavra ela tem sentido de expor, deixar claro. Quando nós trazemos para a luz, irmãos, nós conseguimos enxergar. Precisamos demonstrar, trazer à luz a nossa própria vida de denúncia às trevas, denunciando os falsos mestres. No versículo 12, Paulo diz, porque o que eles fazem oculto, até dizendo é vergonha. A depravação humana, irmãos, ela chega a tal ponto que certas práticas, irmãos, nem merecem descrições. Aqui como Paulo diz, é até vergonha dizer o que certas pessoas fazem. Isso mostra, irmãos, a gravidade do pecado. Nós não podemos mostrar algo para alguém, irmãos. Isso vai nos constranger se mostrarmos. A igreja, irmãos, ela não muda o mundo tentando parecer com ele. A igreja ela não muda o mundo tentando cada vez mais parecer. Olha, se o mundo gosta de se tatuar, eu também vou me tatuar. Assim eles vão ver, a minha igreja é inclusiva. E não estamos falando aqui, irmãos, de se tatuar é pecado ou não pecado. Estamos falando do que o mundo gosta. Eu estou dizendo aqui que é pecado ou não você se tatuar. Estou dizendo aqui de tentarmos cada vez mais se parecer com o mundo. A igreja, irmãos, ela deve influenciar justamente sendo diferente, irmãos. E hoje nós temos visto muitos influenciadores, como o pastor aqui disse na semana passada. Você tem sido um influenciador de Cristo.
Você tem influenciado outras pessoas a buscar a Cristo? Você tem influenciado outras pessoas a largar o pecado? Você tem influenciado outras pessoas a serem diferentes, a ter uma vida de devoção a Deus, a mudarem as suas práticas pecaminosas? É isso, irmãos, que mostra a diferença. Esse é um influenciador. Cada vez mais nós vemos influenciadores, ganham seguidores, mas se você vê os conteúdos dessas pessoas, chega a ser, como Paulo diz, vergonhoso o que essas pessoas produzem. Nós, irmãos, devemos produzir frutos que agradam a Deus, que nos fazem ficar bem com Deus. Porque o que nos envergonha, irmãos, faz nos afastarmos da presença do Senhor. 4 pontos, irmãos. Versículo 13 e 14, para estarmos encerrando. A luz revela quem realmente somos, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Olha só que coisa interessante, a luz ela sempre revela, ela nunca esconde. E o Evangelho faz exatamente isso, irmãos. Primeiro, revela o nosso pecado, depois revela Cristo Jesus. Como o pastor ele leu aqui o versículo 50, o capítulo 51 de Salmos, antes de Davi se arrepender do seu pecado, primeiro o seu pecado ele foi exposto ali, foi a mostra. O profeta Natan mostra para ele: olha, você é um pecador, você cometeu um delito contra o Senhor. Quando Davi escreve o Salmo 51, é um salmo de arrependimento, de mudança, de transformação. Não tire de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. É o que Davi escreve. Põe em mim, Senhor, um coração justo, puro, reto, íntegro. É isso que acontece com nós, irmãos. O pecado ele é a mostra para nós, irmãos. O pecado ele é nos mostrado para mostrar que nós não somos tão bons assim. Mas depois disso, nós somos regenerados. Deus nos acolhe. E assim como Ele fez com uma mulher adúltera, Ele nos diz: eu também não te acuso. Mas Ele diz: vai e não peques mais. O pecado foi exposto a Cristo. A vergonha daquela mulher quando ela chegou, os acusadores dela, o pecado foi a mostra, o pecado dela. E o que ela merecia, irmãos, era a condenação. Que pela lei de Moisés aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas o que o Senhor nos oferta é perdão. Foi isso que o Senhor nos ofertou, irmãos. Perdão. E sem você precisar fazer nada. Porque aquela mulher, ela não tinha nada para oferecer. Mas Jesus ofereceu perdão a ela, como para todos nós. E nessa manhã nós fazemos menção, no nome de Cristo Jesus, vamos ceiar, vamos participar do corpo, mas nós vamos lembrar, irmãos, outrora quem nós éramos e quem nós somos. Hoje nós somos luz, porque Ele nos ofertou perdão. O pecado, irmãos, ele é nos revelado primeiro, depois Cristo é nos revelado. Paulo ele continua, versículo 14. No versículo 13 ele diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo ele diz: desperta, tu que dormes. Dormir aqui, irmão, representa algo espiritual. E não só fisicamente, mas algo espiritual.
Cristo, Ele nos desperta, irmãos. Cristo, Ele nos ilumina. Cristo nos vivifica, irmãos. Observe novamente, não é o homem que desperta sozinho. Cristo é quem nos ilumina, nos traz a luz. Mais uma vez, irmãos, vemos a graça irresistível aqui. Quando Cristo chama, o morto vive. O morto é vivificado, irmãos. Assim como no vale de ossos secos, irmãos. Deus ordenou, o profeta lançou a palavra. E aquele vale de ossos, irmãos, começaram a se juntar, criar forma, carne, músculos, movimentos. Assim é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela não pode estar dormindo. A igreja de Cristo, ela despertou para viver aquilo que é agradável a Deus. A igreja de Cristo, ela está iluminada, ela está viva, ela precisa estar presente, irmãos. E muitos de nós ainda queremos estar dormindo. E não é dormindo fisicamente, irmãos. Novamente. É dormindo espiritualmente. Dormindo como igreja, irmãos. Sem saber o que o nosso irmão do lado, como o pastor bem disse aqui agora cedo. Sem saber aquilo que o meu irmão precisa. Agora nós somos um corpo. Unidos por Cristo Jesus, irmãos. Onde Ele é o cabeça. Nós precisamos, irmãos, nos ajudar como igreja, nos levantarmos, porque nós estamos vivos. Nós já despertamos, irmãos. Mais uma vez aqui, irmãos, nós podemos lembrar de outro exemplo, com Lázaro, que estava morto. E as suas irmãs chegam até Cristo, dizendo que ele morreu, ele já não vive. Cristo até derrama uma lágrima, Cristo chora, mas Cristo diz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu vivo. Lázaro já estava fedendo, podre, mas Cristo o vivificou. E ainda que nós todos estejamos mortos, e um dia, irmãos, fisicamente, viveremos. Ainda que estejamos mortos, viveremos em Cristo Jesus. Nos encontraremos naquele grande dia. E diferente daquilo que o pastor falou mais cedo, que muitos vão ouvir, e é verdade, muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Nós, a igreja de Cristo, a noiva amada, ouviremos: vinde benditos de meu Pai. É isso, irmãos. Nós fomos vivificados. Nós não estamos mais mortos. E por isso, irmãos, nós devemos produzir frutos que agradam ao Senhor, como igreja. E para encerrarmos, irmãos, a ligação aqui com a eleição, todo esse texto ele só faz sentido por causa do capítulo 1, onde fomos eleitos, predestinados, adotados, redimidos e selados por Deus. Agora vivemos de acordo com uma nova realidade. A santidade, ela não é o meio da eleição, ela é a evidência da eleição. Por isso, irmãos, devemos viver uma vida de santidade. E agora, nossas aplicações finais. Primeiro, nossa identidade, ela vem da eleição e não da cultura. Então, o mundo pode até dizer: descubra quem você é, mas a Bíblia diz: você é quem Deus declarou que você é em Cristo Jesus. Segundo ponto, a graça muda a natureza antes de mudar o comportamento, irmão. Então, primeiro Deus muda o seu coração, depois a sua vida. Terceiro, a santidade, irmãos, ela não é legalismo.
resposta amorosa ao Deus que nos salvou. Ela é uma resposta, irmãos, amorosa àquilo que Deus fez por nós. Obedecemos porque fomos amados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja, no quarto, é chamada para ser diferente. Não melhor por mérito próprio, mas diferente porque pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo, irmãos. Paulo encerra esse trecho lembrando que a igreja não foi chamada apenas para escapar do inferno, irmãos. Ela foi chamada para refletir a glória de Deus. A igreja é um povo escolhido, regenerado, santificado e chamado para viver de modo coerente com sua nova identidade. Eu e minha esposa, nós estamos assistindo uma novela bem antiga, né? Ela gosta de novela antiga. Nessa novela, o rapaz, ele meio que troca a identidade dele. Ele morre, né, para a família, ele finge que morreu, ele foge, depois ele aparece para outras pessoas com outro nome, com uma nova vida. Apesar de que, irmãos, quando nós morremos para o mundo, nós não mudamos o nosso nome, mas nós mudamos a nossa postura. As pessoas vão olhar e falar: essa não é a pessoa que eu conhecia anos atrás. Essa pessoa está diferente. Parece outra pessoa. Será que nós já ouvimos isso, irmãos? Depois que nós fomos para a igreja, como nós falamos que fomos regenerados, nós já ouvimos alguma vez isso? Quando alguém nos conheceu no mundo e hoje olha para nós e vê alguém diferente? Ou será que nós temos sido a mesma pessoa? Será que as pessoas olham para o Vitor e dizem: olha, ele mudou, ele é diferente, ele foi transformado, não é a mesma pessoa que eu conhecia anos atrás? Qual pessoa consegue se lembrar da mesma maneira que você era? Você tem vivido da mesma maneira que antes? O mundo precisa ver Cristo na igreja antes de ouvir os nossos lábios. Assim, a pergunta final do texto é: na verdade, não é. Você tenta viver como luz? Você está tentando, você está se esforçando a viver como luz? Mas você realmente é luz? Você é luz no seu trabalho? Você é luz na sua casa? Ou você é luz só na igreja? Quando você sai daqui, quando você vai na sua casa, você maltrata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, você age de maneira inconveniente com um cristão, você diz palavras que não deveriam ser ditas. Como tem sido a nossa vida, irmãos? Porque somente aqueles que foram unidos a Cristo pela graça podem andar como filhos da luz. Aqueles que são do diabo, eles são os filhos das trevas. Nós somos filhos da luz. É isso que nós somos. Porque outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Essa é a identidade da igreja, segundo o plano eterno de Deus. Nós somos filhos da luz, um povo eleito pela graça, santificados pelo Espírito Santo, chamados a viver em unidade, irmãos, unidos, não em aflições uns com os outros, em problemas uns com os outros, mas em unidade, irmãos, refletindo a luz de Cristo, em um mundo ainda dominado pelas trevas. Agora nós somos uma igreja viva, que não dorme mais, mas está viva, porque nós fomos chamados. Assim foi conosco, irmãos, como foi a Samuel, que Deus nos chamou o seu nome Samuel, Samuel.
Assim Ele fez com a sua amada igreja. Ele nos chamou para termos uma vida santa, justa, íntegra e diferentes do mundo. E nessa manhã eu convido a você a refletir, a curvar a sua cabeça e refletir. Você tem sido luz? Você é luz ou não? Você é trevas? Porque não tem como agradar a dois senhores, porque certamente você vai aborrecer um dos dois. Não tem como, irmãos. Então, que nós possamos refletir nessa manhã sobre a nossa maneira de viver, sobre o cristianismo que nós estamos falando, que nós vivemos, pelas pessoas que nós falamos que nós somos, irmãos. Será que nós somos realmente quem falamos que somos? Ou será que nós estamos vivendo uma vida contrária? Uma vida dupla? Uma vida que age de duas formas, irmãos. Mas como o pastor bem disse nessa manhã, que nós possamos nos despir, irmãos. Nos despir dessa capa e que nós mostramos, que nós possamos mostrar o nosso verdadeiro pecado, para que nós possamos ser regenerados, irmãos, verdadeiramente. Que nós possamos, irmãos, mostrar quem nós somos. Pedro, ele sempre mostrou quem ele era. Não enganava ninguém. Até cortar a orelha dos soldados romanos ele fez. Mas Pedro, ele chorou, um choro de arrependimento, quando Cristo Jesus olhou para ele e ele tinha negado Cristo 3 vezes. Ele chorou copiosamente, irmãos, mas depois ele mostrou que ele foi iluminado genuinamente, de maneira que ele falou: olha, inverta essa cruz, porque eu não sou nem digno de morrer igual ao meu Senhor. Eu não sou nem justo de morrer igual ao meu Senhor. Mas Judas não. Judas foi diferente. Parecia manso, bonzinho, amável. Olha, vamos pegar o dinheiro, Senhor. Vamos pegar esse dinheiro que essa mulher ela derramou. A gente podia ter pego o dinheiro desse perfume, ter vendido e ter dado aos pobres. Parecia uma conversa boa, né? Olha, que pensamento bom. Mas a face de Judas caiu. Que nós possamos, irmãos, cada vez mais mostrar a luz de Cristo.